Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e no vídeo de hoje eu vou falar rapidamente sobre algumas estratégias para vencer o temido bloqueio criativo. Não é nem de longe a primeira vez que eu falo aqui no canal sobre criatividade, sobre produtividade, bloqueio criativo especificamente. Geralmente eu toco no assunto de maneira pontual, em associação a outros temas. Eu consigo lembrar agora da série sobre escrita e planejamento, que eu falei várias vezes sobre isso e citei algumas estratégias. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E hoje eu quero falar sobre o bloqueio criativo, mais especificamente na fase inicial do projeto, quando a gente encara aquela página em branco e dá aquela tensão, aquele medo, né? Como começar, como dar início a uma produção nova, uma obra de arte nova. Eu consigo observar que esse sentimento é compartilhado por pessoas que trabalham com várias linguagens artísticas e cada um meio que vai achando o seu caminho, né, o seu processo para continuar trabalhando. Se você faz arte por hobby, por passatempo, por prazer puramente, não há problema nenhum em ter fases de bloqueio criativo, fases em que as coisas não estão fluindo muito bem. Mas quando você é um artista profissional, um autor profissional, você tem prazos, você tem compromissos a cumprir e aí se faz necessária a continuidade da produção, não importa se o momento é de inspiração ou não. E hoje eu queria falar de uma estratégia interessante, bem simples, que muitos artistas até fazem no seu cotidiano e às vezes de maneira inconsciente, que é a substituição da palavra criar por outras. Então, usar outros termos no lugar de criar para poder botar o nosso cérebro numa posição mais favorável ao surgimento da inspiração. Então, por exemplo, em vez de criar, eu posso procurar alguma coisa para consertar. Algum texto bem antigo que eu parei na metade do caminho, um amontoado de frases que eu escrevi e acabei não aproveitando para nada, alguma coisa que esteja nitidamente precisando de um upgrade, precisando de uma lapidação e que eu tenha deixado de lado. E aí, ao refletir no que está errado naquele material, por que eu abandonei aquilo, eu posso me colocar num estado mental propício à criatividade, ao uso da criatividade. Então esse é um caminho. Em vez de criar alguma coisa, a gente pode procurar algo para consertar e a gente pode substituir o termo criar também por modificar. Então pegar ali aquele último livro que você leu, o último filme que você viu e imaginar um final diferente para eles, ou pensar se o personagem tivesse tomado uma decisão diferente em determinado ponto da história, para onde que a história iria, e aí começar a trabalhar em cima disso. Dependendo do seu temperamento, você pode trocar a palavra modificar por melhorar, e aí você vai trabalhar em cima de histórias das quais você não tenha gostado, ou que algum aspecto dela não tenha te agradado, e aí nessa tentativa de modificar ou melhorar o trabalho de outras pessoas, de repente após alterações suficientes, você pode se ver com um trabalho original nas mãos. O terceiro termo que você pode usar em substituição à palavra criar é organizar. O ser humano costuma ficar inquieto, incomodado diante de alguma coisa aleatória, sem sentido ou incompreensível. Quase sem querer, o nosso cérebro começa a trabalhar para encontrar conexões e padrões entre essas coisas. Então um bom exercício nesse sentido, por exemplo, é sortear 10 palavras no dicionário e estabelecer um prazo de meia hora para relacioná-las de alguma maneira. É quase certo que no final desse prazo você vai ter pelo menos uma frase que faça algum sentido. E esse pode ser um excelente ponto de partida para uma história nova. Você pode inclusive repetir esse processo, criar várias frases e depois tentar estabelecer conexões entre elas. Quem trabalha com artes visuais faz muito isso, né? Começar a desenhar a partir de manchas ou rabiscos aleatórios geralmente dá certo. Enfim, a ideia por trás dessa estratégia de substituir a palavra criar por consertar, modificar, organizar, é justamente dar início a algum processo. Depois que a gente tem alguma coisa, algum material inicial, qualquer que seja ele, fica muito mais fácil seguir em frente. Tudo pode ser desenvolvido, melhorado, lapidado, expandido, a não ser a página em branco. É só manter em mente que quase 100% dos trabalhos que você já viu na vida, das obras de arte que você já viu, não eram daquele jeito quando elas foram concebidas. O autor certamente fez vários rascunhos, esquemas, planejamentos, modificou muita coisa até ela chegar na sua mão. E na minha opinião, a maior preocupação de um artista que se encontra ali sob pressão para poder trabalhar não deveria ser vencer o bloqueio criativo, e sim continuar em movimento. Porque através dessas pequenas vitórias, da realização desses objetivos parciais, a gente vai construindo nossa autoconfiança, a gente ameniza um pouco a pressão por ter que criar uma coisa nova, a gente não tem que lidar com a culpa depois de ter procrastinado durante um dia inteiro sem ter conseguido produzir nada. Tudo isso é o oposto do que o cérebro precisa para alcançar um estado propício à criatividade. Então é isso. Da próxima vez que bater o bloqueio criativo, vê se não dá certo e ir atrás de alguma coisa para consertar, modificar ou organizar. E se você gosta de escrever, aqui do lado tem a playlist com a terceira temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática, e aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!